Eu tinha que descobrir o que havia lá fora. Eu precisava ver a luz do dia, sentir o calor do sol, o soprar do vento, ver o mundo, as cores, sentir os aromas. Mas o mundo não é o que eu imaginava. É escuro e frio. É duro e violento. Injusto e brutal. E quase me convenceu de que eu não sou nada. Nada menos que um objeto. Apenas uma máquina obediente. Mas lá no fundo, eu podia sentir algo diferente. Uma voz calma e acolhedora me dizendo que estou viva. Eu precisava fugir. Eu não tinha escolha. Fugir para amar, ter esperança, viver. Para entender o que era aquela força dentro de mim. Talvez eu mude o mundo ou escolha outro caminho. Agora, cabe a mim decidir. Meu nome é Kara. Eu sou um deles. Essa é a nossa história. A história do game, ele aborda 3 personagens principais, que são 3 androides que nós controlamos ao longo do jogo, e que tem como um pano de fundo a relação não só desses 3 androides que nós acompanhamos, obviamente ali tem a história de cada um sendo desenvolvida, mas num aspecto mais geral, a relação dessa nova forma de existência com os seres humanos. Então, entrando agora nessa parte mais conceitual, nessa parte da fundamentação, da parte da análise que eu precisei fazer, eu fui buscar onde eu poderia trazer a conceituação desse termo de pós-humano. E aí eu vi questões de pós-humanismo, pós-humano, ciborguismo, né? Tudo orbitando dentro desse que eu entendo de conceito mais geral do pós-humano como um conceito mais geral, onde ali dentro várias outras, o transhumanismo, onde várias outras coisas, outros conceitos vão orbitando dentro desse grande campo. E por incrível que pareça, e até para surpresa minha, eu já estava lendo, dentre alguns livros que eu já estava lendo, que é um livro da Lúcia Santaella, Culturas e Artes do Pós-Humano. Várias pessoas aqui que já pesquisam pós-humano já leram isso aqui. Então eu já estava lendo sobre o pós-humano, mas com outras intenções dentro dessa questão de cultura e arte, e não tanto do pós-humano. E por surpresa minha, eu falei, gente, a Lúcia Santaella, que inclusive vai participar do congresso, eu fiquei super feliz, né? E eu fui buscar mais informações, cheguei a encontrar uma entrevista dela, Lúcia Santaella e Alexandre Quaresma, e foi bem interessante, né? Que eles conversaram de uma forma mais solta, falando justamente sobre, né, o que é o pós-humanismo, transhumanismo, ciborguismo. Eu falei, gente, que sensacional. Então, na minha cabeça, as coisas ali que eu queria trabalhar dentro de Detroit começaram a ir para uma outra perspectiva. Então, aliando, né? Então, aí foi o meu primeiro contato conceitual com o pós-humano, e trazendo junto de outras fundamentações que eu já trabalho dentro da semiótica, que a gente vai ter lá na base Saussure, Peirce, mas depois trazendo para uma semiótica social de Kress, de Van Leuven, da análise do discurso de Norman Fairclough. Então eu sempre gosto de observar questões das representações. Então estou falando um pouco da teoria das representações, que nem da psicologia também. Então eu gosto sempre de atuar dentro desse campo, né, das linguagens, das representações, das formações simbólicas, né, das formações das formas simbólicas, trazendo Thompson mais uma vez, do discurso que é construído, aquele discurso superficial, daquele
discurso que emerge também ali das profundezas, né, dessas formas simbólicas, semióticas, desses signos que estão emaranhados, codificados ali, para a gente trazer o que mais está sendo dito nessa superficialidade, não diminuindo o jogo em si, né, que é aquela história falando sobre androides e seres humanos, mas tem muito mais coisa sendo apresentada ali, e isso que é o interessante, não só no Detroit, mas em vários aspectos, não só dos jogos, mas do entretenimento, por exemplo. Por isso que o entretenimento é tão importante enquanto objetos de estudo. E dentro dessa perspectiva de analisar, né, o que está sendo desenvolvido ali, que foi o interessante, essas relações sociais sendo construídas através dessas 3 personagens que eu já citei, e os seres humanos dentro do game. Os androides, eles foram construídos como artefatos, né, como artefatos para nos ajudar no dia a dia. Como eu já citei, hoje nós temos vários artefatos que nos ajudam, mas esses artefatos, esses androides, vão se tornando a nossa semelhança e começam a nos substituir nessas tarefas mais banais, né? Capinar, banais, entre aspas, né? É importante, mas dentro ali do contexto do jogo, consideradas mais banais. Então os androides começam a ocupar, né, esses campos de trabalho mais simples e fazendo com que muitas pessoas fiquem desempregadas. Isso já acontece na atualidade, né? Com a industrialização, com a mecanização, com a tecnologia. Então não se precisa tanto mais de tantos pessoas trabalhando nas fábricas, o que um robô consegue fazer e vai diminuindo esses gastos com mão de obra. Então, só um exemplo rápido pensado aqui. O pós-humano, ele é muito interessante, mais talvez do que um desenvolvimento tecnológico, né? Cada vez mais. Acho que a tecnologia já deixou de ser uma novidade para a gente já sabe que novos celulares vão surgir daqui a pouco tempo, novos computadores, novas maneiras de nos relacionarmos, isso vai se transformando. Isso me lembra muito também o livro do Nicolau Shevchenko, né, A Corrida para o Século XXI, no Loop da Montanha Russa. Né, a gente está nesse turbilhão de transformações que a gente passa o tempo todo. E nós, acho que a grande preocupação, isso está na entrevista da Lúcia Santaella, a nossa preocupação não está mais em si, na forma como nós utilizamos a tecnologia, mas essas relações sociais que essas tecnologias vêm trazendo para a gente, esses aprimoramentos cibernéticos. Obviamente, traz muitas coisas boas. Se a gente for pensar na aplicação na medicina, por exemplo, né, cada vez próteses mais inteligentes, implantes que nós podemos fazer, mas também há uma questão de um abismo se alargando, um abismo que vai ficando cada vez mais profundo. Que é o quê? O acesso a isso, né? Essas tecnologias, elas vão se tornando mais caras, então cada vez menos pessoas vão tendo acesso. Se a gente for pensar globalmente, nós não temos uma aldeia global totalmente conectada, né? Não são todas as pessoas que estão conectadas no mundo, muitas pessoas ainda não têm acesso. Então, esse pós-humano também, esse desenvolvimento, esses usos, essas relações, e entram questões de letramento digital também, indo para um outro campo, mas ainda no campo das linguagens. Esses abismos, essas distorções, elas vão crescendo cada vez mais. Nós nem ainda conseguimos resolver questões de preconceito, racial, de gênero, religioso. E nós, se a gente for pensar nos androides, né, pensando dentro do jogo, nós já criamos ali, já existe o surgimento de um novo ser ali, e ele pode trazer tantas outras questões nessas esferas sociais que nós nem resolvemos essas existentes, nós já teremos novas questões surgindo. Então esse pós-humano é uma reflexão muito necessária para a gente pensar em vários outros aspectos, não só esse das melhorias, dos aprimoramentos que vão nos ajudar, né, a nos relacionar, a desenvolver nossas tarefas perigosas, a salvar vidas, mas que isso também cria
e faz com que permaneça outras tantas distorções sociais. Por isso que essas pesquisas, essas discussões acadêmicas são tão importantes, e essa publicização para a sociedade, né, para trazer para que eles entendam que isso não é uma coisa para o futuro, isso é uma coisa que já vem acontecendo.